Recentemente, a Virgínia Fonseca e o Zé Felipe anunciaram o fim do seu casamento. E logo depois, começaram a aparecer diversos vídeos mostrando aí a Virgínia gastando milhões com carros, joias, festas e viagens de luxo. Mas sabe o que é mais curioso? Justamente no ano passado, lá no podcast do Léo Dias, ela mesma mencionou que ainda não poderia parar de trabalhar por não ter dinheiro suficiente para se aposentar. E é aí que a história fica muito mais interessante. Por quê? Por mais que eu ache que a Virgínia não esteja financeiramente perdida, o que realmente me preocupa assim, de coração é o efeito que isso pode ter em você. Sim, mesmo que você ache que a vida de um influenciador não impacta em nada na sua vida, a realidade é que a forma como eles gastam, investem e se comunicam pode mexer diretamente com as suas próprias decisões financeiras. É por isso que no vídeo de hoje eu quero te mostrar então o que realmente significa ter dinheiro suficiente para poder se aposentar, qual o percentual que essa carteira precisa render para você poder viver de renda de fato e como que isso muda entre Brasil e Estados Unidos. Principalmente como que você pode evitar cair na mesma armadilha que muitas outras pessoas já caíram ao se inspirar em pessoas erradas para guiar suas decisões financeiras. E para exemplificar isso então para vocês, eu trouxe aqui o vídeo qual apareceu aqui para mim mostrando a vida luxuosa da Virgínia Fonseca, né, com carros, mansões, viagens, joias, muitas outras coisas, muitos outros gastos. E aí eu disse para vocês que isso não me preocupava muito. E por que eu disse que esses luxos dela não me preocupam muito? Bom, o que acontece é que existe uma equação fundamental dentro do mundo das finanças que a gente chama, né, de a primeira equação de tudo, né? Tudo que fica para você é igual a tudo aquilo que entra menos tudo aquilo que sai. Isso não é válido só para dinheiro. Eu trouxe até um exemplo aqui do balde, né? O balde fica cheio quando começa a sair água do balde, ele se esvazia, né? Ele fica completamente vazio. Então tudo que vai ficar para você é tudo aquilo que entrou menos tudo aquilo que saiu. E no caso dela, se o dinheiro que está entrando for maior do que o dinheiro que está saindo, tá tudo bem. E como ela ganha muito dinheiro, né, milhões, ela tem o direito de poder gastar milhões sem que isso prejudique em nada a vida financeira dela. Como a gente já entrou nesse aspecto em uma live recente, inclusive nessa daqui do Diego Hipólito, eu não vou me adentrar muito nesse quesito, mas eu vou deixar aqui embaixo, na descrição e nos cards, para que você possa assistir, se você se interessar, o que é que você precisa saber para você evitar que você fique pobre, né? Que você consiga acumular um patrimônio aí e poder se aposentar. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é justamente o vídeo do qual ela falou lá no canal do Léo Dias, que ainda não poderia se aposentar. Veja o que ela falou aqui, eu separei um trecho para vocês. Amigo, não sei se 2024, mas questão, assim, eu não sei. Se tiver que acontecer, sim, mas eu não posso afirmar porque... Tá, não depende de você, da sua carreira. Da minha carreira, porque aí eu posso chegar e falar assim, eu vou, porque meu trabalho lá tem como. Agora o Zé não, o Zé faz show. Então ele teria que dar uma pausa no show pra ir. Nossa, tipo assim, a gente trabalha, a gente ganha dinheiro, mas a gente gasta muito, estamos construindo uma casa. Vocês têm noção de dar uma pausa na carreira? Vocês dois? Acho que não. Pronto. E aí, basicamente, ela falou, acho que não, né? O motivo é porque ela não tinha dinheiro suficiente para se aposentar. E aí você pode estar se perguntando, pô, mas ela ganha muito dinheiro, como que ela ainda não pode se aposentar? E para isso, então, eu resolvi trazer para vocês quando que você, de fato, pode se aposentar, não é? E aí, a regra para se aposentar, se a gente for descrever no mundo ideal das finanças, o que vai acontecer basicamente é o seguinte cenário. Você vai nascer, crescer e começar a trabalhar. Quando você começar a trabalhar, você vai trabalhando e parte desse dinheiro você vai gastar com o seu presente e outra parte você vai acumular para você poder se aposentar lá na frente, é o que vai virar seu patrimônio. Em algum momento, quando esse valor que você acumulou seja grande o suficiente, o rendimento desse valor vai cobrir todas as suas despesas, você vai poder se aposentar sem você precisar continuar trabalhando, você pode, né, a gente chama isso de liberdade financeira, quando você já pode se aposentar e manter seu estilo de vida sem precisar necessariamente trabalhar por ele. Só que, basicamente, a ideia é que esse patrimônio vai render, parte desse rendimento você vai sacar e a outra parte vai manter, que seria pelo menos a inflação, para você manter o poder de compra aí desse patrimônio que você acumulou. E aí, com isso, você viveria dessa renda. Então, tudo depende desse valor percentual que você pode sacar. Quanto maior for o valor percentual que você pode sacar, menos patrimônio você precisaria acumular. Como assim? Suponha que você quer receber 1 milhão por mês. Se você pode sacar 100% e você pode simplesmente pegar 1 milhão, bota lá e pronto. Tem tese, você teria 1 milhão para sacar, certo? Se você só puder sacar 50%, aí você precisaria de 2 milhões. Porque você precisaria do dobro, aí 50% de 2 milhões é 1 milhão, e você sacaria esse 1 milhão e estaria tudo certo. Mas só dando um exemplo que quanto maior o percentual de saque,
mais ou menos você precisa acumular, né? Quanto menor ele for, mais você precisaria acumular. E claro que esses números que eu falei, 50 e 100, são exageros, é só para mostrar para vocês a matemática. Na verdade, existem 4 regras que eu trouxe aqui para vocês, mostrando estudos e regras que a gente utiliza, mostrando quanto que você pode precisa acumular para poder se aposentar. A primeira delas, a regra é dos 4%. E aí, há quase 3 décadas atrás, um economista, né, chamado William Benjamin apresentou e popularizou a chamada regra dos 4%, em 1994. Basicamente, ele pegou dados históricos lá dos Estados Unidos, de 26 a 92, e aí ele concluiu que no pior cenário possível, que foi naquela grande crise que teve ali mais ou menos 60, 70, se você tirasse 4% do seu patrimônio, ele ainda manteria e você poderia viver tranquilamente por 30 anos. E aí, você então teria essa regra dos 4%, que foi criada aí por ele, que é o máximo que você poderia sacar para garantir que 30 anos de patrimônio você teria. E essa regra aqui é a mesma coisa de dizer que você vai pegar o seu patrimônio mensal, né, o quanto que você quer receber mensalmente, e multiplicar por 300. Então, no caso, se você quiser, por exemplo, R$1.000 por mês, você precisa de 300 mil de patrimônio para você poder sacar esses R$1.000. Se você quiser 10 mil, você vai precisar de 3 milhões. Se você quiser 100 mil, vai precisar de 30 milhões. E assim sucessivamente. Pega a renda que você quer receber por mês e multiplica por 300. Esse é o patrimônio que você precisa acumular durante a sua jornada, se essa aqui for a regra que você vai utilizar. Só que essa regra aqui, primeiro ela foi feita lá nos Estados Unidos, segundo foi pegando dados históricos. E aí, a gente aqui não utiliza isso. Primeiro, a gente trabalha mais com a gente na Europa e no Brasil. E segundo, a gente tem que olhar sempre o cenário futuro. Então, aqui na consultoria, a gente gosta de ser um pouco mais conservador e a gente considera a regra dos 3% ao ano. Basicamente, a regra do 3% é a mesma coisa que você pegar a renda mensal que você deseja e multiplicar por 400. No outro era 300, aqui é 400. Então, você vai ter um trabalho maior para acumular esse dinheiro ao longo da sua jornada, mas isso vai te dar uma folga adicional. Por quê? Porque pode ser que você tenha estimado alguma coisa errada, pode ser que você tenha se organizado errado, pode ser que você acabe precisando de mais dinheiro, que o cenário seja pior durante a jornada. Então isso faz com que a gente tenha uma folga para chegar lá no final com um montante adicional para qualquer coisa, qualquer inconveniente, a gente está tudo certo, está tudo dentro dos conformes. Só que alguns estudos sugerem que essa abordagem, até que a gente utiliza aqui na consultoria mais conservadora, não é tão conservadora assim, que necessitaria ser uma coisa um pouco mais conservadora. Aqui na pesquisa da Vanguard, eles mostram justamente, né, que a regra dos 4%, que é justamente baseado no histórico passado, ou seja, tira conclusões supondo que o passado vai repetir no presente, e pode ser que não seja um bom parâmetro para os próximos anos, né? Pode ser que o futuro não repita exatamente o que aconteceu no passado. E aí, uma contribuição recente, esses 3 economistas aqui abordam essa limitação e propõem uma nova faixa para a taxa segura de retirada, a Savings Withdrawal Rate, SWR, entre 2,8% a 3,3%, ou seja, ali na margem, 3% que a gente considera aqui. Isso levando em conta o cenário de retornos esperados daqui para frente. Só que essa regra dos 4%, ela é apenas uma regra geral e ela precisa ser um pouco mais personalizada em detalhes. É isso que o estudo da Vanguard chegou à conclusão. Eles dizem que você precisa usar uma abordagem chamada em camadas, onde você vai considerar alguns pontos e a partir desses pontos é que você vai chegar no resultado final de quanto que você pode sacar. Que fatores são esses? Bom, a gente tem 3 fatores aqui que eles abordam: o Bequest Motive, que é quanto de herança você deseja deixar; o Success Threshold, que é quanto de garantia você deseja ter que esse patrimônio vai chegar até o final; e o Asset Allocation, como você vai distribuir essa carteira de investimento. Só para explicar um pouco para vocês, se você quer deixar uma herança, essa herança é um valor que você quer deixar quando você falecer, lá no final da sua jornada tem que ter esse valor, senão você não vai ter obtido a sua herança, né? O quanto que você quer deixar. E aí o que é que acontece? Quanto mais de herança você quer deixar, menor vai ser a sua taxa de saque, para garantir que lá no final você ainda tem esse patrimônio todo que você quer deixar de herança. O Success Threshold, que é basicamente essa garantia, né? Se você quer um patrimônio que dure 30 anos, você concorda comigo que existe uma imprevisibilidade maior do que se você só quer 10 anos, né? Então, quanto maior esse prazo, mais imprevisível fica. Então, menor vai ser a sua taxa de retirada para garantir que durante todo esse tempo você possa sacar todos os meses, ou todos os anos, sem que isso afete o seu patrimônio lá no final, sem que você fique sem no 38, ou no 39º, entendeu? Ou no 40º ano. Para garantir que você vai ter esse patrimônio, você precisa ter uma taxa de sucesso maior. Basicamente, essa taxa de sucesso vai determinar o quanto que você pode sacar. Se você não se importa com a taxa de sucesso, quer correr mais risco, aí você pode sacar mais, não tem problema.
E existe o Asset Allocation, como é que você distribui tudo isso dentro de uma carteira de investimento. Se a sua carteira de investimento é mais focada em coisas conservadoras, você vai poder sacar um pouquinho mais. Se ela é um pouco mais arriscada, você vai poder sacar um pouquinho menos. Então tem todo um jogo de cintura aqui de distribuição que você precisa, né, considerar para ver quanto que você vai poder sacar lá no final. E aí, só com essas informações, o estudo da Vanguard mostra que você só vai poder chegar na sua taxa segura sabendo essas informações. Só que, de novo, esse estudo da Vanguard foi feito lá nos Estados Unidos. E aí eu peguei um estudo aqui no Brasil, um artigo, qual a taxa de retirada sustentável para o Brasil. E aí o que é que foi feito, né? Basicamente, o pessoal que fez esse estudo, ele selecionou 3 classes de ativos que são totalmente acessíveis para todo mundo. O de renda fixa, que ele chama de IMA-S e IMA-B. Basicamente, IMA-S é o conjunto de títulos atrelado à Selic, e o IMA-B é um conjunto de títulos atrelado ao IPCA+, aquele que a gente vai lá no Tesouro Direto mesmo. Tá? E aí ele pegou o Ibovespa 100, que seria basicamente as 100 maiores empresas do Brasil, e isso seria a nossa alocação em ativos brasileiros, e o S&P 500 dolarizado, que seria basicamente a carteira internacional. E aí ele fez estudo com Asset Allocation distribuído entre essas 3 classes para ver qual que seria então a taxa de retirada sustentável de um portfólio no Brasil. E aí basicamente existe uma restrição que ele não pode ser negativo em qualquer época, né? Porque se ele for negativo, você sacou mais do que você teria para sacar. Ele também não pode ser zero, porque senão você não teria mais patrimônio para o próximo ano. Então ele considerou essa taxa aqui de tal forma que você não fique nesse cenário aqui, nem negativo, nem igual a zero. E aí, basicamente, para todos os cenários, a taxa de tirada foi também ajustada pela inflação. Porque senão, a taxa de inflação ia comer parte do patrimônio que você poderia sacar e você iria acabar sendo afetado ali de não poder mais sacar, aquele que você sacasse não ia dar a mesma coisa no próximo ano. Então, se no ano foi 3, no próximo foi 3, mais inflação, depois 3, mais inflação, e assim sucessivamente, tá? E aí eles realizaram 5.000 simulações usando o método de Monte Carlo, que é justamente para trazer estatística aqui para a jogada, né, para confirmar que de fato isso é válido estatisticamente falando. E aí eles chegaram em alguns cenários, eu quero mostrar aqui para vocês. Primeiro mostrando uma carteira 100% em renda fixa. Veja, se você tiver 100% em renda fixa, você pode sacar até 5% ao ano com 100% de certeza que vai durar por 30 anos. Se você sacar mais do que isso, já começa a ficar um pouco mais difícil, tá vendo? 96, 84, 59... Se você sacar 10%, você só tem 13% de chance da sua carteira chegar lá no final com valor para você poder continuar sacando, tá? Se você tiver uma carteira 50% de renda variável no Brasil e 50% em renda fixa, esse valor cai da casa de 5% para a casa de 1%. 2% é 99, mas não é 100, tá? Para garantido mesmo, você só vai poder sacar 1%. Então veja que ao adicionar 50% em renda variável do Brasil, a sua carteira já traz um grande problema aqui, já traz uma taxa de retirada muito menor. Então já nem valeria muito a pena você adicionar a renda variável no Brasil, né? Só que o estudo não parou por aí, ele continuou fazendo mais algumas análises. Agora ele comparou 50% do S&P 500, em vez de ações brasileiras, ações internacionais, e botou 50% na mesma renda fixa, né? E veja que aquele era 1%, esse sobe para 2%, quase 3%. Ó, o 3 é 99, lá 2 era 99, né? Então, você fica quase 100% de certeza que sacando 3% ao ano, que é a nossa taxa que a gente utiliza aqui dentro da consultoria. E aí o que acontece, né? Ao diversificar seu portfólio internacionalmente, o desempenho dos ativos melhora, né? A volatilidade cai, e com isso você tem maior chance estatística de seu patrimônio perdurar, e você pode então sacar um pouco mais. E aí eu trouxe uma outra parte do estudo dele que, na verdade, era uma carteira composta pelos 3 ativos: a renda fixa, a renda variável do Brasil e a renda variável internacional. E veja que a renda variável no Brasil é tão ruim que, mesmo tendo 33% de cada um desses ativos dentro do portfólio, o seu resultado piora consideravelmente. Ó. Você fica aqui 3%, fica 97%, 4% 88%, enquanto que aqui, ó, 99% e 94%. Então é melhor nem ter a carteira aqui, o ativo brasileiro, só ter o S&P 500 e a renda fixa do Brasil, tá? E aí, em geral, né, a conclusão desse estudo é que vocês podem ver que a taxa de saque varia de pessoa para pessoa, tem alguns pontos feito o estudo como trouxe, né, quanto quer deixar de herança, a taxa de sucesso e o seu asset allocation, mas em geral fica ali girando alguma coisa na casa de uns 3%. Essa é uma boa média e é por isso que a gente utiliza aqui dentro da consultoria.
Isso significa dizer que, no caso da Virgínia em específico, ela ainda não pode se aposentar porque ela ainda não chegou em 400 vezes o gasto mensal que ela deseja ter. Se o gasto mensal que ela tem seja, sei lá, alguma coisa na casa de 5 milhões, e a gente multiplica 5 milhões por 400, ela precisa ter 2 bilhões de patrimônio para poder se aposentar. Então, ela ainda não tem esses 2 bilhões de reais que garantiria que ela pudesse se aposentar aqui nesse caso, tá? E aí eu disse para vocês que isso não me preocupa. E por que não me preocupa? Primeiro, ela está muito jovem, então ela ainda tem bastante tempo para continuar acumulando. E segundo, ela está com a mentalidade já direcionada para isso. Ela sabe o que ela precisa fazer. E que se ela sabe o que ela precisa fazer e já está desde nova fazendo, é provável que ela persista, que ela mantenha e que isso venha a crescer o patrimônio dela. É por isso que eu não me preocupo com o fato dela estar gastando muito dinheiro, feito as notícias, né, as fofocas estavam falando recentemente. Agora, o que me preocupa, como eu falei na introdução, é como isso pode impactar você, a influência que isso possa ter em você. E aí, se você acha que essas influências não direcionam para você, que não impactem nada a sua vida, estudos e pesquisas mostram que os influencers têm um impacto significativo em moldar a realidade dos gastos e comportamento de consumo das pessoas, tanto no Brasil quanto no mundo. E aí eu trouxe alguns achados aqui, algumas coisas que esses estudos e pesquisas acharam para a gente poder destrinchar um pouco mais. No Brasil, esses influencers influenciam fortemente na decisão de compra em setores como beleza, tecnologia e entretenimento, com micro e nano influência sendo considerado mais eficaz do que publicidade tradicional devido à confiança que constrói com seus seguidores. Esse estudo aqui foi feito na parte de marketing, né? Como que você vai ter o melhor retorno sobre capital investido com os seus anúncios, né? Então, por isso está focado aqui no micro e nano influência. Mas, de toda forma, todos os tipos de influenciadores acabam impactando diretamente a sua decisão de compra e isso, obviamente, molda o seu consumo. Tá? Cerca de 63% dos profissionais de marketing relatam que o conteúdo gerado por influencers é mais eficaz que a publicidade convencional, levando a taxas maiores de conversão e envolvimento com o público. Só que isso não é só no Brasil. Globalmente, pesquisas indicam que quase metade dos consumidores fazem pelo menos uma compra por mês motivado por conteúdos de influência. Você viu alguém fazendo alguma coisa, você vai lá e repete. Então, você está fazendo só por conta dele. Esse impacto é ainda maior entre as gerações mais jovens, especialmente a geração Z, que confia mais nos influencers do que as celebridades tradicionais, né? E tendem a fazer compras frequentes influenciadas por eles. Então, principalmente as gerações mais novas, a Z é a maior de todas, mas as gerações mais novas, elas acabam sendo muito influenciadas por esses influencers. Esse impacto é ainda maior. E é por isso que quando vê lá a Virgínia gastando muito dinheiro, quer fazer a mesma coisa e acaba destruindo sua vida financeira, né? Cerca de 49% dos consumidores compram regularmente por influência dessas figuras digitais. A influência dos influencers é baseada nos relacionamentos de confiança que constrói com seus seguidores, tornando-se uma das fontes principais de informação para a decisão de compra. E em vários estudos, mais de 50% dos seguidores relatam que já efetuaram compras motivadas diretamente por recomendações desses criadores de conteúdo. Então, a maior parte, né, no caso a metade, para ser preciso, da população mundial, ou da população do estudo, no caso, relatou que estava fazendo compra justamente porque viu alguém comprando, foi lá e repetiu aquela mesma ação. E para conseguir garantir que essa venda acontecesse, esses influenciadores usam o FOMO, né, o Fear of Missing Out, que é basicamente o medo de perder oportunidades. Comparação social, eu posso, você pode, né? Inclusive tinha até uma novela, acho que era Lux, quando eu era bem jovem, que tinha um negócio desse, eu uso, você não, alguma coisa assim que eles usavam. E a busca por status, que colaboram para que seguidores ajustem seus padrões de gasto para se alinhar às tendências apresentadas pelos influencers que estão impactando diretamente o consumo conspícuo. Ou seja, aquele que é voltado apenas para a demonstração de status. Eu nem preciso disso, mas como eu quero mostrar que eu sou mais rico, eu vou lá e compro aquela mesma coisa. No Brasil, a presença massiva das redes sociais, né, 70% da população ativa em plataformas de Instagram, TikTok e YouTube, potencializam, então, essa influência que abrange desde o consumo imediato até a formação de preferências duradouras, afetando escolhas financeiras e estilos de vida. Em suma, influências moldam a realidade de gastos no Brasil e no mundo por meio de uma combinação de autenticidade, conexão emocional e poder de persuasão. E isso afeta muito aí a sua forma de gasto e o seu planejamento, suas decisões financeiras. E o que é que a gente pode concluir então? Bom, que você começa a gastar um dinheiro que você não tem para impressionar pessoas que nem ligam para você direito, tudo porque você viu uma grande influenciadora fazendo aquela mesma ação. A diferença é que essa influenciadora ela já construiu o patrimônio dela, ela pode até não ter construído todo o patrimônio, ela precisar de alguma coisa, mas ela já está no caminho certo. Enquanto você, não. Você está
pegando uma realidade de uma outra pessoa e jogando para sua realidade sem que você necessariamente já esteja trilhado aí para fazer isso. E isso é tão real, mas tão verdade, que eu trouxe aqui uma pesquisa do Serasa, né? O Serasa de junho de 2025, recente agora, o último que saiu, mostrando que a inadimplência no país aponta um novo crescimento, chegando a 77,8 milhões de endividados. O mês aumentou 1,04 em comparação a maio. Os brasileiros entre 41 e 61 representam o topo dessa fatia. Depois vem os de 26 a 40, depois acima de 60 e os jovens de 18 a 25 anos. Então, todo mundo extremamente mais endividado e sendo influenciado por essas pessoas, por essas influências que direcionam aí a nossa forma de pensar, de gastar dinheiro, certo? E que você precisa se livrar disso para que você possa pagar suas dívidas, acumular o patrimônio, que é aquele mundo ideal que eu apresentei para vocês de finanças, acumular o seu patrimônio e poder então se aposentar. E claro, se você quiser ajuda durante todo esse trajeto, né, se você quiser ajuda para construir melhor o seu patrimônio, você pode preencher agora o nosso link aqui embaixo na descrição para a nossa primeira consultoria gratuita, onde eu vou te ajudar a construir um planejamento financeiro, eu vou te ajudar já direcionando com a parte dos investimentos, a gente já vai conversar sobre perfil de risco, entre outras métricas, vai falar de alocação, vai falar desse planejamento para você ver o quanto que você precisa ter lá na sua aposentadoria, entre diversas outras coisas que a gente faz aqui na nossa primeira reunião. Se você se interessar, o link aqui embaixo na descrição. Além de tudo isso, se você perpetuar aqui na nossa consultoria, você vai ter acesso a planilhas exclusivas para organizar sua vida financeira e seus investimentos, uma carteira de investimento completamente alinhada com seu perfil e seus objetivos de vida, e um acesso a um grupo fechado no Telegram comigo para você poder tirar dúvida a qualquer momento que você desejar. Se isso é algo que lhe apetece, o link vai estar aqui embaixo na descrição, tá? No mais, então, para concluir, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a Virgínia, ela de fato está gastando muito dinheiro, mas se ela está ganhando mais do que ela está gastando, isso já não é um problema de jeito nenhum. E se ela estiver gastando mais do que ela está ganhando, isso for por um curto espaço de tempo, também não tem problema, porque ela pode depois repor esse dinheiro e está tudo certo. O importante é que ela consiga acumular o que ela precisa para poder, lá na frente, quando ela for se aposentar, ela chegar naquele patrimônio grande o suficiente para aquele pequeno percentual que a gente estimou aqui na casa de 3%, seja suficiente, ela tem esse grande patrimônio e ela possa, então, se aposentar. Ela ainda não pode se aposentar porque ela ainda não conseguiu, ela gasta muito dinheiro. Com certeza, se ela baixasse o nível, né, o estilo de vida dela para gastar menos, ela conseguiria já se aposentar, mas não é o caso dela e não é a intenção dela pelo que ela apresentou aparentemente. Mas claro, isso daqui é um direcionamento para que você possa ser influenciado pela Virgínia, mas não pelos gastos e festas e joias que ela está fazendo, mas pelo outro aspecto, o cuidado financeiro que ela está tendo e que você provavelmente ainda não. Então, você precisa ser guiado, não pelo lado do gasto, mas pelo lado do acúmulo do patrimônio para você poder viver uma vida melhor. Esse é o meu desejo para todos vocês. E se você gostou do vídeo, não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal, bate no sininho e continua assistindo essa playlist aqui, que com certeza você vai aprender muito mais sobre organização financeira e sobre acúmulo patrimonial. Valeu e tchau, tchau.